Boa tarde! Tudo bem com vocês? Turminha do quarto ano A, família Gustavo Kuma. Saiba que cada um de vocês são muito importantes, tá bom? Porque sem aluno não tem escola, sem escola não tem professor, não é verdade? Então você é a nossa peça principal, certo? Para todo esse movimento. Sabemos que as aulas têm sido assim conturbadas, né? De forma simples, adaptadas, mas tudo por você, tá bom? Para que você não perca esse ritmo, né? De estar estudando todos os dias, que seja um pouquinho, né? Mas você está aí voltado para o estudo, certo? E aí, claro, quando estiver no presencial, quando estiver lá muitas e muitas matérias, você vai estar a todo vapor, porque vai estar com toda a energia aí guardado, tá bom? Então hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, vamos dar início aí na nossa apostila de matemática, tá bom? Então, bora lá para nossa aula. Hoje nós vamos dar início na apostila de matemática, certo? Nós vamos estar na página 13 e vamos estar falando sobre gráficos e tabelas. Talvez você já viu alguma pincelada com alguma professora nos anos anteriores sobre gráficos e tabelas. E hoje nós vamos, assim, aprofundar mais um pouquinho sobre esse conhecimento. Claro que com uma aula só, né? Uma vez só, a gente não grava, não aprende de fato. Mas nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, certo? E quando menos espera, você tá aí, ó, esperto para participar aí do Enem, né? Para fazer a faculdade, porque o tempo passa muito rápido, né? E nós não podemos perder as nossas oportunidades, certo? E claro, antes de falar gráficos e tabelas, o que é gráfico, o que é tabela? Como eu sempre digo para vocês, quando vocês forem fazer uma leitura, não vão lendo simplesmente por ler. Não, eu quero entender o que é que está dizendo. Então, professor, o que é gráfico, o que é tabela, certo? Antes de nós falarmos de gráfico e de tabela, sempre para acontecer um gráfico e uma tabela, é preciso acontecer uma pesquisa. Uma pesquisa, professora? Sim, é sempre em cima de dados que você vai montar a sua tabela e seu gráfico, certo? E sem ter uma busca de uma pesquisa, você não vai realizar. Aí primeiro eu vou mostrar aqui para vocês uns tipos de tabelas, certo? Essa primeira tabela aqui foi sobre alimentos. Foi feita uma pesquisa em cima de uma quantidade de crianças, né, para saber a preferência dela. Olha só, houve uma pesquisa para saber a preferência dos alimentos mais degustados, mais procurado pela criançada. Então, houve um interesse de uma pesquisa, através disso aconteceu a tabelinha, né? Então, olha só, a criançada, os alimentos, massa em geral. O que é a massa em geral? Macarrão, né? Lasanha, todo tipo de massa. Salgadinho já vai estar ali, né? Esse salgadinho, na verdade, ele seria mais assim, em termos de skinny, né? Mas ali na massa você pode colocar pão, salgados, né? Os alimentos e quantas crianças que têm preferência. São 8 crianças, são 8 alunos, né? E qual que é a preferência pelo hambúrguer? No caso, apresentou todos esses e a criança falou, não, eu prefiro hambúrguer, né? Então, somente 4
preferir o hambúrguer, porque é comida, né? Carne, é mais gostoso, mas é um alimento. Batata frita, olha lá, ó, foram 6 crianças que deram preferências para a batata frita. O salgadinho, esse salgadinho, no caso, é skinny, tá? Foram só 2 crianças. E a pizza bateu o recorde. 10 crianças preferem pizza. Tá vendo? Então, isso aqui é uma tabela. Eu vou saber os tipos de alimento, quantas pessoas que têm essa preferência, e eu vou ter uma tabela em cima de uma pesquisa. Sempre para ter tabela e gráfico, é em cima de uma pesquisa, porque você quer saber, tipo, ao você olhar, já ter esse resultado, certo? Esse outro exemplo aqui é sobre a matéria, né? Quantos tinham preferência pela matemática? Nós sabemos que tem criança que gosta mais de português, leitura, interpretação, e já tem outras crianças que preferem mais a matemática, né? As continhas, somar, dividir, né? Subtrair. Então foi feita uma pesquisa na matéria de matemática. Ana, ela tem, no caso, esse número 6 seria, assim, praticamente a nota, né? A nota de matemática. E o Antônio 5, Beatriz 5, estão todos aí bem fraquinhos, né, na matemática. Então são tabelas. Esse aqui são notas e frequências, certo? Quem tem essas notas aqui, qual que é a frequência de cada um deles? Então, em cima desses dados, foi feita uma tabela, certo? Então, isto aqui é uma tabela. Tudo bem? É uma pesquisa. Em cima de uma pesquisa, você vai fazer a tabela. Aí, através dessa tabela, você vai fazer os gráficos. O gráfico, ele pode ser em forma de pizza, pode ser em forma de coluna, e pode ser também em forma de traços, certo? Por exemplo, está acontecendo aí a pesquisa da preferência da população para prefeito, né? Para a prefeitura. Existe um gráfico, sempre nos jornais eles mostram lá as preferências em cima das pesquisas, né? Então, em cima da pesquisa foi feito um gráfico, foi feita uma tabela, em cima dessa tabela foi feito um gráfico, certo? Mas, professora, eu vou conseguir fazer esse gráfico? O da pizza é mais difícil, né? Mas não é complicado. O da tabelinha, o da coluna é mais fácil, porque aí você faz as linhas, vamos supor, foram 10 preferências lá, no caso, pela pizza. Então, você vai fazer 10 coluninhas e pintar 10 aqui, e escrever aqui embaixo pizza. Viu? Então, fica fácil, né? Fazer assim de coluninha e cada quadrinho. Isso são 10 crianças, são 10 quadrinhos. Se são 2 crianças, são 2 quadrinhos, certo? Então, aí você vai conseguir fazer o gráfico. E existe o gráfico tanto na horizontal como na vertical, tá? Aqui eu não trouxe o exemplo, mas no caso aqui é vertical, tá? Mas também ele poderia ser horizontal. Tudo bem? Então, tudo bem. Então, agora que vocês já sabem o que é uma tabela, né? Que é em cima de uma pesquisa, você vai colocar na tabela a quantidade das preferências e depois desse montar o gráfico, certo? E aí, bora para nossa leiturinha, né? Gráficos e tabelas. Esta semana estudaremos sobre gráficos e tabelas. Vamos aprender como representar o resultado de uma pesquisa por meio de uma tabela e depois em um gráfico. Porque depois da pesquisa vem a tabela, depois vem o gráfico, certo? Você sabe para que servem os gráficos? Lembra quais são os elementos importantes de um gráfico? Se não sabe, hoje vamos aprender. Os gráficos são representações visuais que permitem uma
leitura rápida do resultado de uma pesquisa. É como eu disse, né? Você olhar a multidão vai ser mais difícil, mas a partir do momento que você faz a pesquisa e coloca no papel, a hora que você olha, fala, dessa multidão, a preferência deles é tal, né? Então vai ter um olhar rápido. Apresentam elementos importantes como título e a fonte dos dados. No caso, o título seria pesquisa de preferência de fruta. Fonte dos dados, aluno da escola Gustavo Kuma do 4º ano A. Exemplo, né? Só um exemplo. Vejamos a seguir qual é o objeto de cada um desses alimentos. Título, ajuda a identificar as informações que estão sendo apresentadas. Fonte dos dados, informa de onde as informações foram retiradas. Existem vários tipos de gráficos, como os de coluna, os de barra, os de pizza, dentre outros, como eu já mostrei ali, né? Existe o de coluna, existe o de pizza, existe o de linha, né? Lembrando que coluna pode ser tanto vertical como horizontal, beleza? Tudo bem, então bora lá. Hoje vamos ver alguns exemplos de gráficos de coluna ou de barra. No caso, eu já trouxe para vocês ali alguns exemplos para vocês verem, né? Veja logo abaixo um exemplo de gráfico de barra que apresenta dados de uma pesquisa realizada com 27 alunos do 1º ano de escola Ensino Encantado sobre as brincadeiras preferidas para a hora do recreio. Antes de fazê-lo, foi preciso fazer a pesquisa, como eu disse, né? Sempre tem a pesquisa antes com os alunos. Para isso, foi utilizada uma tabela simples para organizar as respostas dos alunos. Observe a seguir os dados da pesquisa anotada primeiramente na tabela. Então, vamos lá. Aqui foi em cima da pesquisa de brincadeiras, né? Aí foi a contagem e aqui o número, certo? Brincadeira de bola. São 5 crianças que preferiram. Brincadeiras de roda. Foram 6. Parquinho, 10. Parquinho ganha, né? Pular elástico. Foram 2. Bater figurinha. Não foi nenhum. E outros. Foram 4. Certo? Então, aqui foi feita uma pesquisa em cima da turma, né? Do 1º ano sobre brincadeiras. E aí foi feito a tabela, certo? E aí, claro, eu já trouxe um desafio para vocês aqui, certo? Para vocês já praticarem o que nós acabamos de falar. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Sobre tipos de fruta. Aí vocês vão pesquisar com 5, 10 pessoas aí. Vocês vão escolher 10 pessoas e vão perguntar: qual que é a fruta que você prefere? Laranja, melancia ou manga? Aí a pessoa vai falar: eu quero melancia. Você já marca um risquinho lá, certo? Vocês vão pesquisar com 10 pessoas. E aí vocês vão colocar a quantidade de cada um. Essa daqui vai ser a tabela da pesquisa sobre fruta, essas 3 frutas só, tá bom? Aí em cima dessa pesquisa vocês vão fazer este gráfico que vai ser em cima de coluna horizontal. Vamos supor que manga foram 5 pessoas que deram preferência. Então vocês vão pintar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Melancia, foram 2 pessoas. Vamos marcar aqui, 1, 2. Laranja, foram 3 pessoas que preferiram. Então, vamos pintar 1, 2, 3 quadrinhos. Entenderam? Beleza? É só ver lá a quantidade que foi marcado aqui, que as pessoas tiveram preferência. E aqui você vai pintar o quadrinho. Vocês vão pesquisar com 10 pessoas. Escolham aí 10 pessoas e perguntam: olha, qual que é a preferência sua? Laranja, melancia ou manga? Só pode ser entre esses 3. Aí vocês vão marcar aqui e a quantidade que tiver aqui, vocês vão pintar aqui. Tudo bem? Se tiver dúvida, me liga, me chame, que eu vou estar aqui para ajudar, ok?
Um beijo no coração de cada um de vocês. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.